Então, nós tivemos uma abordagem inicial na semana anterior, trazendo um pouco do que era necessário para que nós tivéssemos esta qualidade na prática mediúnica. Nós vamos dar continuidade e pedimos para passar o próximo slide. Eu vou fazer a leitura que diz o seguinte: uma reunião mediúnica é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Então, esta colocação que está em O Livro dos Médiuns, no item 331, ela vem reforçar o que é um grupo que se dedica ao trabalho mediúnico, que nós somos um feixe de luz. E se existe harmonia nesse feixe, maior será essa irradiação. Ou seja, nós precisamos estar neste conjunto com aquilo que nós consideramos como imprescindível, que é a sintonia. Então, enquanto trabalhadores da mediúnica, para qualquer trabalho que a gente venha a exercer, a sintonia, ela faz parte do bom êxito do trabalho. É o que está colocando aí neste slide. Mente equilibrada. Como é que nós podemos sintonizar com os espíritos elevados no trabalho mediúnico? Exatamente quando a nossa mente ela consegue congregar os pensamentos vinculados a justamente o trabalho ao qual nós nos propomos. Vamos imaginar, estamos em uma sala para dar início à reunião mediúnica. Antes de começar a reunião, os nossos pensamentos, eles ainda estão fora da sala. Quando a gente diz fora da sala, o que isso significa? Que nós não conseguimos ainda organizar a nossa mente para direcionar somente ao trabalho que vai se iniciar. As nossas emoções também precisam estar controladas. Vamos pensar que hoje nós tivemos um dia difícil em nosso trabalho. Alguém nos provocou, alguém nos causou uma inquietação, nos causou ansiedade. Quando nós adentramos a sala mediúnica, esta ansiedade, esta inquietação, aquilo que foi provocado pelo outro durante aquele dia, não pode povoar a minha mente. É por isso que nós falamos na semana anterior da importância de nós trabalharmos a concentração, que a meditação é um caminho que pode nos levar a esta organização da mente, de forma que, quando estivermos na sala mediúnica, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles estejam voltados apenas para o trabalho que vai se desenvolver. Porque imagine, se eu iniciou o trabalho, a reunião mediúnica, mas no meu pensamento eu estou ainda mentalmente emitindo energias negativas para aquele que me provocou, para aquele que me desajustou, não somente nesse dia, mas isso pode ter acontecido no dia anterior, há 2 dias atrás. Então, nós precisamos trabalhar diariamente para que a nossa mente se mantenha equilibrada, para que as nossas emoções elas não entrem em desalinho. A sintonia é que vai favorecer esta conduta dentro da sala mediúnica, porque fora dela temos que diariamente iniciar o nosso trabalho para que mantenhamos a maior parte do tempo a nossa mente vinculada à espiritualidade superior. Na condição de humanos,
ou seja, que ainda estamos vinculados ao nosso primitivismo. É claro que algumas situações vão acontecer e nós estaremos nos desequilibrando. Isso é natural do ser humano. Entretanto, nós precisamos estar nos observando para poder, naquele momento de desequilíbrio que acontecer, nós possamos logo estar substituindo por bons pensamentos para a restauração daquele equilíbrio. Porque se eu não faço esse trabalho acentuadamente, o que vai acontecer? Nós teremos dificuldades na manutenção da energia necessária para a ação da espiritualidade superior no momento da reunião. Então, observe, se nós não conseguimos, naquele momento da reunião, manter este equilíbrio, a espiritualidade, a equipe que coordena aquele trabalho, estará atuando de forma a neutralizar os meus pensamentos, de forma que eles não venham trazer interferência negativa para o trabalho. Mas aí você pode perguntar, mas Tânia, e se não somente eu, mas outras pessoas da reunião também estiverem em desalinho? Isso vai interferir no trabalho. Então, nós precisamos ter esta consciência de que, como somos esse feixe que emana luz, que emana energia, que os espíritos se utilizam para favorecer aquele trabalho, para que a proposta que foi elaborada com cuidado em relação às comunicações que vão acontecer, ao que se espera do resultado daquelas comunicações, tudo isso é planejado. Nós falaremos no final que uma reunião ela não acontece por acaso. Então, nós precisamos, inclusive, valorizar o trabalho destes dirigentes das reuniões mediúnicas da espiritualidade por conta de todo o preparo que é feito. Então, cada um de nós é esta mola propulsora das boas energias através dos bons pensamentos, porque isso estará atuando de maneira positiva e efetiva no resultado daquele trabalho. Lembrando que uma reunião mediúnica é um exercício da caridade que nós estamos fazendo para aquele próximo que é desconhecido, mas que a caridade se reverte a benefício de nós próprios. A caridade é o amor em ação. Então, estaremos colocando em ação esta energia amorosa que emana de cada um de nós. Então, precisamos, de fato, estabelecer esta sintonia e, através desta sintonia que vamos nos exercitar diariamente, estaremos automaticamente trabalhando para manter a nossa mente equilibrada, para manter o controle das nossas emoções. E aí nós vemos o silêncio íntimo, aquilo que nós já iniciamos uma abordagem na semana anterior, mas que sabemos da necessidade de silenciarmos. Silenciar quando o outro nos ofende, silenciar quando o outro nos causa uma inquietação, uma aflição, um desgosto, porque há uma tendência natural do ser humano de reagir. Quando nós reagimos, nós estamos emitindo pensamentos negativos que vão encontrar a sintonia com a espiritualidade inferior. E nós precisamos desfazer este campo mental que foi criado. Como é que nós podemos desfazer? Não é fácil, porque quando nós somos agredidos e que temos esse impulso natural de reagir à agressão, quando recebemos a ofensa e raciocinamos e refletimos que uma reação não é o adequado, principalmente quando nós assumimos um trabalho mediúnico,
É importante que nós estejamos atentos às nossas reações, para que essas reações elas não vão se somando e de alguma forma ocasionando em cada um de nós doenças que vamos adquirindo de acordo com o nosso comportamento, com a nossa atitude no nosso cotidiano. Então, este silêncio interior deve ser uma busca incessante, constante, é um exercício diário. Quando se pergunta, é fácil silenciar? É fácil calar? Não é fácil, mas este é um exercício recomendado para cada um de nós. Lembramos de um diálogo estabelecido entre Jesus e Simão Pedro, numa noite que estava com um luar maravilhoso e que Jesus havia trazido a sua sinfonia. Podemos imaginar o que era viver ao lado de Jesus, como teve essa oportunidade de Jesus trazer para cada um que conseguiu viver, que teve a oportunidade de viver e estabelecer este contato com ele. Então, naquela noite memorável, Simão Pedro fala da sua dificuldade de pescador, de homem que não conseguiu alcançar a alfabetização, e por conta da sua limitação, ele também refere as suas dificuldades com relação, inclusive, a sentir ciúmes de ver pessoas prosperarem, de ver pessoas que não tinham dificuldades financeiras. Então, ele pergunta a Jesus, mestre, o que eu posso fazer para poder alcançar este reino? Qual foi a resposta de Jesus? Ama, Simão. O amor deve ser o primeiro e o último passo daquele que almeja alcançar o reino e está em contato com o Pai. Mas ele também disse: perdoa. Então, o perdão que é justamente aquela ação que nós precisamos estar atuando quando nos sentimos ofendidos, quando nos sentimos magoados, este exercício irá também colaborar com o silêncio interior. Quando nós não ficamos mentalmente brigando com o outro que nos provocou um dissabor, que nos provocou um mal-estar. Então, tudo isso deve ser buscado por cada um de nós, para que tenhamos esta caminhada rumo à perfeição, rumo à plenitude, no trabalho mediúnico que fomos convocados e que assumimos o compromisso. Lembrando que na semana anterior eu iniciei trazendo um relato do livro Estante da Vida, e que tratava justamente do compromisso, de um compromisso que fomos nós que acordamos antes de reencarnar, sobre a necessidade de estar acolhendo aquela situação de vida para nós como oportunidade de refazer os nossos erros do passado. Mas eu queria perguntar, eu queria colocar se há algum questionamento, até o que nós apontamos aqui. Márcia coloca que, no caso de uma reação negativa, como neutralizá-la? O primeiro passo, Márcia, é não deixar a sua mente movimentando em torno desta reação negativa. Como nós conseguimos fazer isso? Primeiro, buscando a oração. A oração é o que nós falamos na semana anterior, é aquilo que nos aproxima do nosso Pai. Será que, se estivermos nesta conexão com o nosso Pai, nós não conseguiremos tirar de nós esta reação negativa? Mas não é achar que, através de uma oração, de duas orações, aquilo vai conseguir deixar de ter esta reação negativa. Outra coisa que
é tão fácil da gente fazer e que muitas vezes nós não utilizamos este recurso. Uma leitura, pegar um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro ideal. É naquele momento que você sente que vai reagir, você fazer este silêncio interior, você conversar, dialogar com você mesmo. Eu não vou reagir, eu vou conseguir respirar, beber um copo de água, porque as nossas emoções, elas vão extravasando, elas vão saindo. E se a nossa mente consegue controlar esta reação negativa, este impulso inicial que nos joga como pessoas muitas vezes explosivas, que agem sem pensar, esta não é a condição esperada para nós. Então, podemos, através do nosso diálogo conosco mesmo, através da oração, através da leitura de uma página edificante, trabalhar e colaborar para deixar de ter essa reação negativa. E quero lhe dizer, Márcia, que isso acontece com todos nós que ainda não nos colocamos à disposição para o nosso crescimento íntimo. Porque se reagir negativamente e, após aquela reação, você se dar conta que reagiu de maneira equivocada e procurar desfazer logo aquela reação, você já está se trabalhando para que, numa situação semelhante, você não venha a agir daquela maneira equivocada. E ainda trazendo a qualidade no exercício mediúnico, a serenidade, que é o que se aguarda de cada um de nós. Está muito relacionada à pergunta que Márcia trouxe agora: como não reagir, como não ter esta reação negativa. Então, adquirir esta serenidade é justamente se trabalhar no seu dia a dia. Vamos lembrar de Jesus. Observem que Jesus, mesmo sendo acusado das mais variadas infâmias, ele esteve até o momento do seu suplício sem reagir, sereno, recebeu 70 açoites, justamente para que, com uma hemorragia grande, ele demorasse de morrer na cruz. Ele teve a sua caminhada até o Calvário, carregando uma cruz muito pesada, onde nesse percurso ele caiu 3 vezes, justamente porque ele estava sob o efeito da surra que tinha tomado e carregando aquela cruz pesada. Mas ele se manteve sereno até o fim, inclusive no final, pedindo ao Pai que perdoasse a todos aqueles que ali estavam. E quem sabe nós não éramos um daqueles que os tinham colocado naquela condição. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, é esta serenidade que deve ser a nossa meta. E sabemos que, na medida que vamos fazendo este mergulho para dentro de nós mesmos e identificando estas situações que nos levam a atitudes equivocadas, atitudes de irritação, de ciúme, de revolta, elas estão nos conclamando a uma mudança de postura, a um controle das nossas emoções. E esta serenidade nós vamos adquirindo passo a passo, na medida que vamos aprofundando o nosso autoconhecimento, na medida que vamos nos permitindo, nos nossos horários do dia a dia, termos a dedicação para a oração com mais intensidade, para uma leitura edificante, para a prática da meditação. Tudo isso são caminhos que vão também trabalhando a nossa concentração, que é algo muito importante para o trabalho mediúnico. Porque se estamos lá na sala, se um irmão em sofrimento se apresenta através de uma comunicação, e eu que assumi aquele compromisso, continuo
envolto nas minhas aflições do cotidiano, qual é mesmo o meu papel? Se eu estou fazendo esse mergulho diário e constante, refletindo sobre esta minha posição, certamente eu irei verificar que a minha postura ela ainda não está sendo adequada para que eu possa trazer qualidade ao trabalho mediúnico. Então, eu vou cada vez mais me esforçando. O esforço, ele faz parte de todo aquele que busca melhorar a cada dia aquele trabalho que ele desenvolve. Então, eu preciso me reconhecer enquanto pessoa que ainda não ofereço o que é imprescindível, essencial para aquele trabalho, e eu vou buscar, eu vou me esforçar para atingir aquela meta. Então, esta é a nossa condição para que nós possamos trazer qualidade no exercício mediúnico. Pode passar o próximo. Aí nós chamamos a atenção, e isso é muito importante. Cuidado com o sono. Quem de nós já não esteve em uma reunião doutrinária presencial, que em algum momento bateu aquele cansaço, aquele sono, a gente tirou um cochilo? E por que não falar na sala mediúnica, que tem um ambiente que é mais escurecido e que, diante das nossas atividades do dia, que geraram cansaço, que não permitiram o nosso descanso, o que fazer? Se trabalhar para que este sono não tome conta de você durante a reunião. A benfeitora Joana de Ângeles coloca que quando o indivíduo está no ambiente da reunião mediúnica e que o sono toma conta e ele não consegue controlar, a espiritualidade superior, responsável pela direção daquele trabalho, isola aquele indivíduo que está dormindo, exatamente para que aquele sono não seja prejudicial para o trabalho. E nós precisamos ter este controle. A recomendação é que nós possamos ter alguns momentos, alguns minutos, quem puder dormir 1 hora antes da reunião, exatamente para que o nosso corpo ele possa estar renovando as suas energias e durante o trabalho mediúnico ele não venha a se deixar levar pelo sono. Em nossa reunião mediúnica, às vezes, pessoas dormem de roncar. Às vezes, pessoas dormem, não roncam, mas caem a cabeça. A cabeça fica pendente porque a pessoa cochila. Qual é a recomendação? É exatamente tentar um preparo anterior. Se isso não for possível, às vezes, a gente sai direto do trabalho para a casa espírita. Então, quando chega lá, bebe uma água, procura fazer um momento de oração que precede a sua entrada na água, lava seu rosto, procura despertar e se manter conectado com a direção do trabalho. Se alguém está comunicando, vamos direcionar os nossos pensamentos, a nossa atenção para aquela comunicação. E se você sentir aquele cansaço, comece a fazer uns movimentos discretos na sua face, ou até a pegar no seu rosto, pegar nas suas mãos, de forma a você despertar o seu corpo. Mas eu queria saber se tem alguma questão, se alguém fez alguma pergunta. Cláudia coloca que costumávamos falar no centro de São Paulo que havia um armário invisível na porta do centro. Quando entrávamos, pendurávamos do lado de fora todos os nossos problemas pessoais. Cruzávamos as portas e éramos só servidores do Cristo.
Muito bom esse seu comentário, Cláudia, dessa sua experiência em São Paulo. Isso é uma coisa que, de deixarmos os nossos problemas de lado, ao adentrarmos a sala mediúnica, é uma recomendação que é trazida. Inclusive, eventualmente, se é reforçado sobre isso. Mas observe, a depender da situação que nós estamos vivendo, é difícil você deixar de lado aquele problema. Inclusive, quando nós participamos da reunião mediúnica, que temos os nossos problemas, nós às vezes nos colocamos naquele momento, trazendo a nossa dificuldade mentalmente e buscando um apoio dos benfeitores que dirigem aquela reunião. Entretanto, é importante considerar mais uma vez que se os nossos pensamentos eles têm o foco no nosso problema, na nossa dificuldade, nós não estaremos emitindo as ondas mentais favoráveis para o bom andamento do trabalho. Então, às vezes, é preciso que a pessoa pense qual é a sua contribuição naquela noite de trabalho e está atenta a esta contribuição durante o dia, principalmente vigiando as suas ações para que elas não sejam prejudiciais no momento que você adentra a reunião mediúnica. É muito interessante essa analogia de que estamos adentrando a um armário invisível, mas nós sabemos que a dificuldade reside em nós mesmos. E nós, mais uma vez, eu trago a palavra esforço. Somos nós que precisamos nos esforçar no trabalho que nós estamos desenvolvendo para cada vez mais a minha contribuição seja para melhorar a qualidade do trabalho. Lembrando que uma reunião mediúnica onde as pessoas elas não conseguem congregar esses bons pensamentos, a espiritualidade superior não irá visitar aquele local. Então, é preciso que, se nós desejamos boa qualidade no nosso trabalho, cada membro desta equipe deve fazer o seu esforço pessoal para que, no conjunto, se tenha o resultado que se deseja. Tem mais alguma questão para ser colocada? Gustavo, pureza em nossos pensamentos, pureza em nossas ações e pureza em nossos sentimentos. Esse exercício diário é essencial para atingir qualquer meta. Então, nós temos aí encadeado justamente o que é o movimento espírito para espírito e corpo, corpo para espírito e espírito. Então, se nós manifestamos o nosso sentimento de raiva, este sentimento ele será comunicado para o espírito através do meu perispírito. E o espírito, que é a sede do pensamento, vai encaminhar para o corpo uma reação. Então, precisamos, de fato, conforme foi trazido, estar buscando este equilíbrio entre pensamento, ação e sentimento. É claro, mais uma vez eu volto à nossa condição. Ainda estamos transitando no planeta de provas e expiações que se encaminha para a regeneração, alguns a passos lentos. E nesses que estão ainda a passos mais lentos, eles não conseguem fazer esta viagem para identificar as suas dificuldades, para identificar os seus sentimentos negativos. Então, eles ainda terão uma marcha ascensional mais demorada. Mas depende de cada um de nós esta caminhada. Voltando ao que nós estávamos trazendo em relação ao sono, né? Isso vai estar desencadeando
a nossa qualidade, a qualidade enquanto membro integrante da reunião mediúnica. Trabalhar o sono nem sempre é fácil, e cada um de nós pode estar buscando a melhoria do seu padrão de sono, principalmente, vamos pensar, a reunião de desobsessão, ela acontece na segunda-feira. Final de semana é sempre um período que temos mais atividades de lazer, normalmente temos comemorações familiares que se estende até horas mais elevadas, mais altas, e isso vai favorecer a eu sentir um sono maior na segunda-feira. Então, eu preciso também estar atento a isso. E se a reunião acontece em dias da semana que eu estou durante o dia no meu movimento de trabalho, que isso faz parte da trajetória individual, eu preciso estar trabalhando para o encontro das condições necessárias e imprescindíveis para que este sono não tome conta do meu ser na reunião mediúnica. Pode passar o próximo. A qualidade do médium. Nós pensamos nesta qualidade em relação àquilo que vamos buscar para o trabalho mediúnico. Concentração e perfil sensitivo. Então, essas são aptidões que o médium deve buscar no seu dia a dia. A concentração, nós já falamos na semana anterior e trazemos mais uma vez a esse respeito, que é justamente esse trabalho de estar trazendo uma ideia fixa, e esta ideia fixa, com o passar do tempo, ela passa a se tornar um hábito. Então, eu posso fazer este exercício diário de buscar um momento para eu parar, para eu aquietar e trazer, por exemplo, uma imagem da natureza. Ficar tentando concentrar naquela imagem da natureza para que a minha mente não viaje. Porque, observe, está acontecendo uma comunicação durante a reunião. Se eu saio daquele foco do que eu estou ouvindo, eu estarei interferindo na boa condução daquela comunicação que está acontecendo. E o próprio médium, na medida que ele trabalha a sua concentração, ele terá maior facilidade para poder captar a necessidade do espírito sofredor e traduzir esta necessidade para que o dialogador ele possa estar na sua doutrinação, trazendo os elementos essenciais para que aquele espírito ele possa receber tudo quanto ele precisa para a sua tomada de consciência, para poder sair daquela condição que ele se encontra. É claro que nem sempre o espírito, em uma única comunicação, ele consegue aquilo que se pretende. Primeiro, porque o próprio processo da comunicação tem, no choque anímico, a descarga do espírito das suas energias materializadas que ainda estão impregnadas nele. Essa descarga de energia, ele passa para o médium, mas o médium, ele, no próprio processo da reunião mediúnica, através das orações, através do diálogo que está estabelecendo o doutrinador, dos passes coletivos que são dados, ou às vezes o próprio passe que é dado durante a comunicação, o médium, ele não vai absorver aquelas cargas.
Pode acontecer em uma situação ou outra do médium ele se sentir aquele mal-estar, inclusive trazendo o mal-estar que foi referido pelo espírito, mas é importante que ele procure desligar a sua mente após o término da comunicação, para que ele não se sinta atraído por aquele espírito. Temos também, ainda nas aptidões, o perfil sensitivo. É estar buscando exatamente através da sintonia, quando nós buscamos trabalhar as nossas ondas mentais, os nossos pensamentos, mais fácil vamos nos tornando como esse intermediário que realmente capta com mais fluidez aquela comunicação. Facilidade, regularidade e diversidade. É importante pensar que um médium, ele não pode, em uma reunião, ele dá uma comunicação, ele passa 2 reuniões, não comunica nada. Então, o médium, ele precisa estar atento a esta regularidade das comunicações. O médium, ele precisa ter esta facilidade de estar captando essas ondas que o espírito traz da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, e também ele não pode ficar somente comunicando um tipo de sofrimento, ele precisa estar diversificando a sua comunicação. É preciso também, como qualidade, a segurança, né? A comunicação, ele próprio sente segurança naquilo que ele está passando. A filtragem, uma coisa que nós precisamos considerar. O espírito, ele carrega em si aquilo que ele vivia e que ainda está impregnado, ainda está preso. Observe, se o espírito, ele enquanto encarnado, era uma pessoa acostumada a xingar, é provável que ele tenha esta manifestação na hora da comunicação. Só que o médium, sabendo do ambiente em que ele está mergulhado, naquele contexto, ele não vai permitir passar, ele vai filtrar aquele tipo de linguagem que era própria do espírito quando estava aqui na Terra. Então, tudo isso são cuidados, são observações, e cabe ao dirigente estar buscando, na sua caminhada, orientar a estes médiuns, a estas pessoas que estão buscando dar o seu melhor na reunião mediúnica. Mas nós temos alguma pergunta? Como diversificar, Márcia pergunta, como diversificar a comunicação, se a comunicação se dá de lá para cá? A comunicação, o que Márcia traz, é justamente do que nós falamos da regularidade. O médium, nós introduzimos aqui agora a questão da mistificação. Toda comunicação mediúnica existe um componente que o médium traz, que está no seu inconsciente. Então, nesse questionamento que foi feito, se nós pensamos, se nós, durante a comunicação, estivermos trazendo a todo instante aquilo que é nosso, das nossas vivências, ou que está no nosso inconsciente, isso não vai trazer diversidade. Quando você coloca, Márcia, que a diversidade é de lá para cá, sim, mas nós, enquanto médiuns, não recebemos somente um tipo de comunicação com frequência. Nós temos a variedade, porque é preciso pensar que são os dirigentes da reunião mediúnica que estarão pensando qual é o médium que pode receber determinado tipo de espírito. Determinado tipo de sofrimento que aquele espírito traz, ele conhece naquela equipe quem são os médiuns. E ele vai escolher
dentro daquela equipe, se tem 2, se tem 3, se tem 6. A reunião, por exemplo, que eu dirijo na quinta-feira, nós temos 7 médiuns, 8 médiuns. Então, cada um desses médiuns, eles não podem estar o tempo inteiro recebendo o mesmo tipo de comunicação. Então, está acontecendo alguma coisa com aquele médium que ele precisa identificar, porque cada um de nós está apto para receber os tipos de comunicação que são colocadas. É claro que a filtragem é colocada pelos dirigentes da reunião. Por exemplo, nós temos uma pessoa que já desencarnou e que ela, em outra reunião que eu frequento, costumava receber espíritos que suicidaram. É claro que esse é um perfil que pode ser característico, mas isso não significa que aquela pessoa ela só recebe espíritos suicidas. Então, todos nós estamos aptos para receber todo tipo de comunicação. Eu espero que tenha esclarecido ao questionamento que foi feito por Márcia. Estela coloca aqui: você poderia dividir conosco a sua experiência de como você foi percebendo quando era você e quando é o espírito comunicante? Na verdade, Márcia, eu não sou médium de psicofonia. Eu sou dirigente da reunião mediúnica e dialogadora. Esta percepção, respondendo à sua questão, ela vai cada vez mais sendo conhecida por você quando você vai estudando mais o fenômeno mediúnico, quando você vai estudando mais você mesmo. Então, quando nós buscamos este estudo através, inclusive, dos estudos sistematizados que são oferecidos na Casa Espírita, quando nós nos dedicamos a estudar o Livro dos Médiuns, é uma recomendação que nós gostaríamos de fazer aqui. Não podemos querer estar integrando a reunião mediúnica sem conhecer em profundidade o Livro dos Médiuns. Muitas pessoas dizem, mas o Livro dos Médiuns tem uma linguagem que muitas vezes é cansativa. Isso quando você inicia. O Livro dos Médiuns não deve ser o primeiro livro a gente ler da obra básica da codificação da doutrina espírita. Mas nós precisamos, se nós temos mais dificuldades, vamos ler pequenos trechos e meditar sobre aqueles pequenos trechos. Na medida que nós vamos aprofundando esta leitura do Livro dos Espíritos, o projeto, inclusive, eles publicaram um livro, Estudando o Livro dos Médiuns, que traduz algumas questões que foram colocadas no Livro dos Médiuns para poder facilitar esta linguagem. Então, eu sugiro a você que possa estar se aprofundando através da leitura do Livro dos Médiuns, procurar se conhecer, e a partir deste aprofundamento, você estará caminhando para discernir melhor o que é uma comunicação do espírito, que é uma comunicação que vem mais de você. E, por fim, na qualidade do médium, o equilíbrio, o entrosamento, a clareza, a fluidez. Então, esta deve ser a pauta a ser estabelecida para a nossa caminhada de forma a atingir a qualidade do médium. Pode passar. Preparo para o trabalho mediúnico. Olina, está faltando, eu estou achando que esse arquivo, porque nós temos ainda em relação ao doutrinador, ao assistente, que estava nas lâminas.
Essa seria a última, mas nós teríamos que estar na lâmina que a gente colocou. Então, eu acho que você, eu não sei se você pegou o arquivo anterior. Não. Nós vamos, então, falar sobre essas qualidades, porque nós qualidade do desempenho funcional do doutrinador dirigente. Então, nós colocamos, né, como estava no médio, concentração, perfil intuitivo, mas a boa moral e o conhecimento. Observe que um dirigente de reunião, ele precisa estar cada vez mais atuando. Isso, volta, Lina. Volta antes do médio. Isso. Aí, qualidade do doutrinador dirigente. Então, nós vamos pensar, né, neste conhecimento que o dirigente, o doutrinador, ele precisa estar buscando como qualidade do seu trabalho, para que cada vez mais ele possa ampliar o seu leque de informações que ele traz no seu projeto, no seu propósito. Então, essa boa moral, aquilo que nós já falamos no encontro passado, que era preciso estar justamente buscando esse exercício do bem cada vez mais, porque a moral, como nós falamos no encontro anterior, é a regra do bem proceder. Então, eu procedo bem quando eu ajo de acordo com as leis divinas. Então, isso precisa realmente estar sendo trabalhado no nosso dia a dia, porque o dirigente de uma reunião mediúnica e o próprio dialogador observe como é que nós estamos instruindo aquele espírito a seguir por determinado caminho, quando nós próprios não estamos fazendo aquela caminhada. Então, observe que a palavra do dirigente, a palavra do dialogador, ela terá tanto mais força quanto seja essa busca de cada um de nós nessa caminhada. Tem alguma pergunta? Qual a razão de serem trazidos espíritos contidos e que ainda se mostram distantes de uma mudança ou ainda muito nervosos? A razão, Márcio, é justamente o choque anímico. O que nós precisamos pensar é que nem todas as vezes que nós estabelecemos um diálogo com o espírito ele vai se sentir confortado, ele vai acatar aquilo que ele ouviu. Nessa condição que Márcio traz, o que é necessário para aquele espírito? O choque anímico. O que é esse choque anímico? É justamente o momento em que ele deixa a sua carga materializada, animalizada, que vai justamente auxiliar a que ele tenha esta mudança, ele seja menos reativo, ele seja menos raivoso, irritado. Então, tudo isso vai colaborar. Vai chegar um momento em que aquele espírito que era mais reativo, ele vai se tornando mais maleável. Isso, inclusive, nós escutamos nas reuniões mediúnicas. Espíritos que já se apresentaram outras vezes naquela mesma reunião, e ele próprio traz o seu relato quando ele diz: agora eu estou convencido, eu já estive aqui outras vezes, eu era mais renitente. Então, isso vai melhorando na medida que o próprio processo de choque anímico vai tirando aquela carga material que ele ainda traz e que vai cada vez mais ele se modificando através deste contato. Então, nós precisamos compreender
que toda comunicação, isso nós falamos inclusive na semana anterior, ainda que o dialogador ele não consiga se expressar da melhor maneira, às vezes aquele dia foi um dia difícil, ele não consegue encontrar o eixo que vai dar a diretriz para aquele espírito, só o contato com o médium ele já deixa em torno de 30% da sua carga animalizada e que vai trazer uma melhora, um benefício para ele, ainda que não seja aquele benefício que nós esperamos. Tem mais alguma pergunta? Cláudia, como podemos saber se não estamos sofrendo de animismo? É justamente a orientação que nós demos anteriormente. Nós precisamos nos estudar e estudar o fenômeno mediúnico. Quanto mais eu me estudo, quanto mais eu me aprofundo na doutrina espírita, eu estarei dando uma comunicação menos anímica. O que é o animismo? É quando a comunicação ela tem mais o componente do médium do que do espírito. Então, na medida que eu vou me estudando, me trabalhando, uma coisa que é muito importante, a ação da caridade. Nós precisamos estar fazendo esta ação no nosso cotidiano, porque isso estará nos aproximando mais do próprio trabalho mediúnico. Então, se eu vou fazendo este trabalho no meu dia a dia, eu estarei trabalhando em mim mesma uma condição para, enquanto médium, eu possa cada vez mais ser menos anímica e mais precisa na comunicação daquele espírito que está vindo por meio intermédio. Alguma questão? Márcia, sinto que o diálogo com o espírito flui melhor quando me coloco no lugar dele. Você pode falar um pouco sobre isso, Grata? É a questão da empatia, é a questão da compaixão. Eu, na minha experiência de dialogadora, muitas vezes eu me coloco naquele lugar do espírito e é como se nós estivéssemos sofrendo o sofrimento dele, sentindo a angústia que ele traz. E quando nós nos identificamos mais com o problema, certamente a nossa mente está tão vinculada ao problema que nós recebemos mais a intuição, mais o apoio dos assistentes, porque é muito importante, nós vamos falar depois, desse papel do assistente, o quanto é necessário a sustentação mental para que o médium possa exercer o seu trabalho e o próprio dialogador também encontre o campo acessível para ele captar a intuição que ele está sendo direcionada. Quanto mais nós nos abrimos para o trabalho, através da concentração, através da oração, através do bom ânimo, mais fácil será a nossa ação, seja enquanto assistente, enquanto dialogador, enquanto médium. Então, voltando, né, para a qualidade no desempenho do doutrinador dirigente, normalmente o dirigente de uma reunião mediúnica, ele é um dialogador, né? O tato psicológico, a rapidez, o diálogo sustentado. É importante nós trazermos aqui sobre esse tempo que nós dialogamos com o espírito. Às vezes a gente tem uma impressão de que naquele momento nós vamos convencer o espírito. Vamos pensar em nós, nas nossas dificuldades, naquilo que nós carregamos no nosso dia a dia. Quantas dificuldades nós trazemos de outras existências? Será que em 5, 10 minutos que nós dialogamos com o espírito, nós teremos esse poder de convencimento? Não. Porque aquilo que ele traz como uma dificuldade. E, às vezes, aqueles 10 minutos que nós estamos dialogando é apenas um refrigério
para que no futuro ele possa tomar consciência. Então, nós precisamos ter cuidado com esse tempo, porque não adianta ficar 15, 20 minutos no diálogo achando que aquele tempo você vai estar convencendo. Na orientação que nós recebemos na nossa casa, o tempo médio que a gente deve estar dialogando numa comunicação é em torno de 10 minutos. É claro que isso pode se estender, mas nós precisamos pensar que se uma comunicação se estende muito, podemos ter dificuldades de outras comunicações. E isso vai depender também da quantidade de médios que a gente tem na reunião, da quantidade de dialogadores. Nós temos um exemplo de uma experiência que nós passamos há muitos anos na reunião de segunda-feira, que nós somos doutrinadora, e quando aconteceu essa reunião, eu ainda não era doutrinadora. E faltou na reunião todos os doutrinadores. Tinha tio Divaldo na reunião. O que foi que aconteceu? Nesse dia tinha 7 médiuns, os assistentes, no meu caso eu era uma das assistentes, e tio Divaldo. Aconteceu uma comunicação por vez e ele atendeu a cada uma dessas comunicações. Avaliemos. Se cada uma dessas comunicações levasse mais de 10 minutos, nós teríamos só de comunicação, porque uma, quando acaba, não, já está começando logo a outra, só em termos de comunicação, 1 hora e 10 minutos, que já ultrapassa o tempo da reunião. Então, nós precisamos ter cuidado nesse tempo que nós estamos dialogando. Não tenhamos a pretensão de convencimento do espírito naquele momento. Um diálogo inicial já será favorecedor para a melhoria daquela condição, além do choque anímico. Ainda temos, as posturas que precisamos ter, intervenções oportunas, terapias integradas. O que é que nós chamamos de terapias integradas? A aplicação do passe durante a comunicação. Nem toda a comunicação tem a necessidade da aplicação do passe. Isso varia muito das condutas das reuniões das casas espíritas. Na nossa casa, a orientação é aplicar o passe quando realmente se avaliar a necessidade daquela comunicação. Porque, ao final da reunião mediúnica, tem os passes coletivos. E esses passes estará justamente auxiliando a dispersão daquelas energias que, porventura, tenham ficado ainda impregnado no médio que deu a passividade. Por fim, nós temos o despertamento, a orientação e a superação. Boas terapias, progresso da equipe. Lembrando que nem sempre nós teremos o despertamento daquele espírito naquele diálogo que nós estabelecemos. E quando isso acontecer, não vamos nos sentir frustrados, achando que nós não tivemos condições de atender bem, que as palavras que nós dissemos, elas foram infrutíferas. Não é este pensamento que nós devemos ter, e sim nós estarmos vibrando por aquele espírito e os assistentes ao redor estarem também empolgados, motivados e com pensamento direcionado àquele diálogo para que ele seja bem sucedido. Alguma pergunta? David, ou é Davi, traz: se o espírito tem uma nacionalidade diferente do médium, em qual língua devo manifestar a incorporação? Uma situação comum aqui nos centros espíritas dos Estados Unidos. Na verdade, nós tivemos uma experiência dessa
logo quando nós começamos a direção da reunião mediúnica. Nós tivemos uma comunicação onde a médium ela trouxe um diálogo, ela trouxe a manifestação em alemão, e fui eu que fui na direção. E o que foi que eu não entendo a língua alemã, apesar de ter feito um curso durante 2 anos, né? Mas já tinha muito tempo que eu tinha feito esse curso, e o tempo inteiro eu falava no meu idioma, que nós não compreendíamos aquele idioma e que estávamos ali para ajudar, que o que ele precisasse nós estaríamos à disposição, que a nossa casa estava recebendo. Então, o espírito comunicava, que era a fala do médium, mas na linguagem que não era compreensível para mim. Eu fui a tio Divaldo e fiz essa pergunta: tio, aconteceu na reunião da médium trazer uma comunicação em alemão. E qual foi a resposta dele? Isso ela trouxe do inconsciente dela. A reunião, ela deve acontecer, a comunicação, ela deve acontecer no idioma daqueles membros da reunião. Então, quando você faz essa pergunta, Márcio, então nós vamos, foi Márcio, eu não lembro o nome, nós vamos, David, nós vamos estar agindo de acordo com a linguagem que é aquela reunião. Vocês nos Estados Unidos, vocês falam os 2 idiomas. Então, isso permite que a comunicação possa vir em inglês ou possa vir em português, porque é o domínio do grupo. Mas avalie para nós um grupo aqui em Salvador que fala apenas a língua portuguesa, um que outro fala mais o idioma, nós recebermos a comunicação em francês, em alemão, em italiano, que nós não conhecemos o idioma. Então, não há essa possibilidade de diálogo quando nós não conhecemos o idioma daquele que está se comunicando. Pode passar, aí vai ter o do médio, você pula, que a gente já falou, e aí vemos o participante, o assistente, né? A concentração é a mola propulsora de quem está atuando na reunião mediúnica como assistente. O assistente é quem vai dar a sustentação da reunião. Às vezes o assistente ele pensa: mas eu não dialogo com o espírito, eu não dou a passividade. O que eu estou fazendo aqui é preciso reconhecer a sua importância no trabalho mediúnico. Então, o assistente é aquele que vai estar a todo momento vibrando por aquele espírito que está se comunicando, vibrando pelo dialogador, para que ele tenha sucesso e alcance o êxito no seu diálogo. A motivação. A motivação vem justamente desta caminhada e reconhecendo o seu papel como importante e necessário para aquele trabalho. Atenção, né? Então, nós não podemos estar nos dispersando, isso está relacionado com a questão da concentração. A oração, às vezes, o assistente, ele vê que o dialogador ele está encontrando dificuldades em penetrar no cerne da questão que aquele espírito traz. Qual o papel dele? Ele orar. Ele orar pedindo por aquele espírito que está com aquela dificuldade, orar pedindo que o dialogador ele encontre o caminho para poder trazer na sua palavra de forma que venha a favorecer a caminhada da comunicação. A meditação, isso nós trouxemos especificamente no assistente, mas isso vale para qualquer um que se dispõe ao trabalho mediúnico. Meditar é justamente você fazer este silêncio interior, fazer com que as suas ideias, os seus pensamentos, eles não fiquem vagando e que você possa realmente trazer o foco do seu pensamento
para aquilo que está acontecendo naquele momento. Podemos pensar em uma reunião, como acontece na nossa realidade, por exemplo, eu não sei a realidade de vocês, de acontecer duas comunicações simultâneas. O que é que o assistente vai fazer? Ele vai se direcionar, escolher uma. Ele não tem a capacidade de ficar vibrando por duas condições diferentes ao mesmo tempo. Então, a escolha vai ser dele, e quando ele terminar aquela que ele estava conectado, ligado, ele vai partir para outra comunicação para poder dar esse suporte, esse sustentáculo. É como alguns até atribuem, é o de sustentação. Então, o que é que sustenta a gente? É justamente aquilo que dá firmeza, aquilo que nos mantém em pé, é o que nos sustenta. Então, uma reunião mediúnica, ela se sustenta com a assistência destes que estão colaborando com seus pensamentos, com as suas orações na direção do trabalho. Irradiação mental e energética contínua é este pensamento que está o tempo inteiro ligado àquele trabalho. Não divagar o pensamento, não sair fora da sala mediúnica, porque nós podemos estar na sala e, por exemplo, se lembrar: ai, meu Deus do céu, será que eu desliguei a panela que eu liguei? Ah, será que eu tranquei a porta? Será que... Então, são ideias que podem acontecer, elas não são incomuns em nossa existência, mas nós temos que nos policiar para, se porventura ela tenha saído em um momento que é rápido, nós possamos trazer de volta este pensamento para a sala mediúnica. Então, é essa irradiação mental e energética contínua na direção daquele espírito que está manifestando seu sofrimento, daquele médium que está ali naquele processo de comunicação que precisa também se sustentar, e do dialogador que vai estar mantendo aquele diálogo firme. E, por fim, a receptividade mediúnica, que é justamente, como o próprio Kardec diz, todos nós somos médiuns, mas nesta classificação de Kardec, nós podemos também compreender que essa mediunidade ela pode se apresentar de maneira ostensiva, que é o que nós atribuímos aos médiuns, aqueles que dão a passividade, aqueles que comunicam, mas a mediunidade pode também não se apresentar de maneira ostensiva, mas é através daquela inspiração, daquela intuição. Quantas vezes nós já ouvimos relatos de pessoas que são assistentes em reunião mediúnica e que elas, naquele diálogo que é estabelecido, elas vibram por um pensamento que pode favorecer aquele dialogador naquela comunicação. E, às vezes, o dialogador ele está fora, e nesta vibração do assistente, ele capta e ele conduz naquela direção que o assistente pensou naquele momento. O que isso significa? Essa receptividade, essa intuição. Então, a espiritualidade, ela identifica naquele meio, naquele ambiente, quem são aquelas pessoas que estão mais maleáveis, que estão mais favoráveis a receber a intuição dos dirigentes e está transmitindo através do seu pensamento para aquele que está na direção do trabalho. Pode passar. E, por fim, o preparo para o trabalho mediúnico. Como nós falamos no início, o trabalho não é do acaso. Nós não começamos agora sem termos nos preparado anteriormente no mundo espiritual, com o compromisso que nós assumimos. E aí nós lembramos de um caso
que está no livro Estante da Vida. Nós falamos a semana passada de um caso, hoje nós vamos trazer outro, que é o capítulo 5, O Médium Espírita. Então, o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, relata que o médium, ele recebeu, né, esse objetivo, esse preparo para poder estar atuando, e quando ele começou o seu trabalho, se apresentando inicialmente na reunião doutrinária, as pessoas começaram a falar: ah, mas ele é muito imaturo, ele ainda não está preparado para o trabalho. E aí, ele resolveu tomar uma nova atitude. Ele começou a falar de maneira adulta. Aí, as pessoas começaram a dizer: mas olha só, ele é um velho aparentando ser um adulto. E aí, como as palavras dele não estavam trazendo o efeito que ele esperava, ele começou a fazer leitura de trechos de pessoas eminentes, e aí as pessoas começaram a falar: mas olha só, coitado dele, ele não sabe nem trazer as próprias palavras, ele precisa trazer outros autores para poder nos convencer. Então, aquele indivíduo, ele começou a pensar que não estava adiantando o trabalho dele, que era melhor ele se voltar para o lar. E assim ele o fez. A partir daí, as pessoas começaram a falar: mas olha que egoísta, ele agora se volta para o lar quando ele deveria estar atendendo as pessoas diante das suas dificuldades. Aí ele resolve voltar para a atividade. Só que ele volta para a atividade e ele resolve falar menos. E aí as pessoas vão e dizem: mas olha só para esse indivíduo, ele ao invés de se utilizar da palavra no seu trabalho, ele fica silencioso. Então, toda a atitude que aquele médium espírita tinha, ele recebia a crítica das pessoas que estavam ao seu redor. E aí veio o momento em que ele orou e ele pediu a orientação ao seu benfeitor, o que é que ele deveria fazer. Então, o benfeitor pergunta a ele: você foi orientado pelo seu senhor ou pelas pessoas? A quem você deve respostas ao que você faz? Aí ele disse: ao meu senhor. Então, o benfeitor disse: eu vou, então, procurar o senhor e apresentar as suas dificuldades, e amanhã eu retorno para lhe dar uma resposta. E assim fez o benfeitor. No dia seguinte, estava amanhecendo o dia, o médium estava em oração, e o benfeitor chegou trazendo a resposta do Senhor, e lhe disse: o Senhor mandou lhe dizer que não lhe colocou no trabalho para você ficar apresentando as suas críticas, que você deve servir e trabalhar, confiando. E aí, aquele médium que viu a luz do dia penetrar no seu quarto pensou que a partir daquele momento ele deveria servir e servir, trabalhar e trabalhar. Então, esta é a recomendação que nós trazemos. Toda a nossa função que apresentamos na reunião mediúnica, seja ela do dialogador, do médium ou do assistente, foi uma função que nós assumimos anteriormente. Se as pessoas que estão ao nosso redor começam a criticar das nossas ações, daquilo que nós estamos fazendo, como ele foi criticado, porque ele era jovem, porque ele era velho, porque ele se recolheu, então todos nós estamos sujeitos a essas críticas no nosso dia a dia. Então, nós precisamos nos acostumar a elas e não permitir que essas críticas elas venham interferir no nosso modo de ser, no nosso modo de nos conduzir, porque elas podem ser perniciosas para o nosso trabalho. Tem alguma pergunta? Antigamente, não se podia comer carne nos dias de trabalho. Isso ainda é válido? O que é que se coloca, inclusive André Luiz, ele traz no livro Obsessão, Desobsessão, sobre esta recomendação. A carne vermelha, ela
ela reduz a nossa capacidade de captar mais esta influência. Então, nosso organismo ele vai trabalhar mais no processo digestório, a carne ela pesa mais, ela vai deixar mais sonolência. Então, tudo isso são fatores que vão estar interferindo. Quando nós falamos de preparo, esse preparo não pode, como está aí, não deve acontecer somente no dia da reunião. Então, digamos, eu sei que a carne vermelha ela não é favorável ao processo da comunicação, da concentração. Eu não vou comer no dia da reunião, mas aí eu como a carne vermelha todos os outros dias, os 6 dias da semana. O nosso organismo ele estará impregnado dessa energia mais pesada. Isso não significa dizer, gente, que nós não podemos comer a carne vermelha. É claro que nós podemos comer com moderação, comer mais alternadamente. Nós temos variedades de carnes que nós podemos estar consumindo. Então, de preferência, nós vamos evitar a carne vermelha no dia da reunião mediúnica. Finalizando, né, o estudo da doutrina espírita, nós falamos muito a esse respeito na semana anterior, da importância desse estudo, trouxemos isso em algumas oportunidades na fala de hoje, então nós precisamos realmente nos dedicar a esse estudo, nós precisamos conhecer mais o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita traz no Evangelho segundo o Espiritismo um aprofundamento daquelas passagens que foram narrativas de Jesus quando ele esteve aqui conosco. Então, a oportunidade é esta. Nós estaremos levando mais qualidade ao nosso trabalho na medida que nós estejamos mais conectados com essa doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Médiuns. E, a partir deste estudo da doutrina, nós não deixarmos de aprofundar o estudo de si mesmo. Todos esses fatores estarão sendo canalizados, sendo direcionados para que nós possamos trazer uma maior qualidade ao nosso trabalho na reunião mediúnica. Então, essas são as nossas palavras para hoje, desejando que vocês tenham, de fato, mobilizado dentro de vocês o desejo de conhecer mais, o desejo de se olhar mais. E o livro Qualidade na Prática Mediúnica, que foi escrito pelo Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que traz à tona esse seminário, ele é muito esclarecedor e ele vai fazendo um apanhado de diversos textos de João Cleófas, em Intercâmbio Mediúnico, em Otimismo, Joana de Ângeles, e outras obras de Joana, Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Então, nós temos um variado número de livros que nós podemos estar buscando para podermos aprofundar mais o conhecimento em relação à mediunidade. Então, a nossa gratidão por mais este momento.